Senhores, boa noite. Aliás, nós somos sempre os operários continuo-operários. Nós estamos sempre trabalhando para alguma coisa, para engrandecimento de alguma coisa. Principalmente de São Paulo. E principalmente em defesa das leis e dos princípios éticos e humanos da sociedade. Esse é o princípio básico da sociedade. O princípio básico das leis. Entre essas, existe a lei trabalhista, que é uma das leis mais próprias e mais adequada para se fazer a justiça. Porque, de um lado, há uma classe um pouco mais privilegiada, porque teve condições de chegar lá em cima, e, do outro lado, os operários que precisam dessa classe. Então, é necessário que essas duas classes se entendam. Não adianta brigar. As duas classes têm que se unir, porque uma precisa da outra. Não é de pensar que o industrial é mais que... Não, não é. Ele depende tanto do operário quanto o operário depende dele. Então, aquela história, por que brigar? Vamos fazer acordos. E por que a lei não vai de encontro a isso aí, então? Veio a lei. A lei não existia, essa lei. Essa briga de operário e patrões vem vindo dos sindicatos desde quando? Desde que eu era menino. Meu pai tinha indústria aqui na Lapa. E quantas vezes eu vi o papai correr para chegar a um acordo com o empregado. Nem sempre se conseguia, porque existiam os sindicatos que não permitiam. Cada um de um lado querendo abocanhar mais que o outro. Um dia chegou a essa conclusão que não ia brigar dessa forma. Vamos tentar uma coisa mais humana, mais justa. Vamos dividir de forma equânime as coisas, onde todos poderão viver tranquilamente e ganhar tranquilamente. Esta veio a ideia de Marcos Maciel. Um dia fui chamado por Amílio Pazianotto, que é um segundo primo de meu pai. Tínhamos relações entre nós há muitos anos. Sempre participamos de conversas trabalhistas, porque ele de um lado e eu do outro. Sempre atuamos nesse meio. Então, já por ser um tanto parentesco, conversamos muito sobre isso. E um dia ele me telefona dizendo que eu iria para Brasília, chamado por Marcos Maciel, e queria minha participação. Eu falei, mas no que eu posso atender vocês? Não, pensar fazendo uma lei. Uma lei que regule alguma coisa que possa ser mais humana do que as leis trabalhistas. Não é duvidar para ninguém que as leis trabalhistas eram draconianas para os empresários. Sabe disso. A lei não dava nenhum benefício para o patrão. Vinha a coisa, a decisão era contra o patrão. Mesmo que ele fosse um homem de direito, um homem de bem. Mas a lei vinha contra ele. Por quê? Porque existia um princípio dentro da lei do Brasil que era indúbio pro mísero. Então o juiz dizia, bom, na dúvida vou para o empregado. O mais miserável. Então, havia essas decisões. Isso é notar porque, como advogado, eu concorria sempre a esse caminho e dava de encontro com essa frase. Indúbio pro réu, indúbio pro mísero. Eu concordo com isso. Por que beneficiar o que tem mais poder do que menos poder? Ou faz a forma equânime, ou então não se faça nada. Esse é um princípio básico da vida. Mas, o que acontece? Que nem sempre essa forma de viver, essa forma de agir é correta. Por exemplo, eu vi muitos patrões de boa índole, de boa cepa, acabaram na falência, acabaram sem nada. Porque as leis trabalhistas levaram a esse fato. As leis trabalhistas não tinha jeito. Vinha lá de cima para baixo e tinha que receber. Vinha as execuções, vinha as penhoras, e você era obrigado a atender. Quantos não correram por esse fato? Quantos se viram sufocados por isso aqui? Eu mesmo defendi vários empresários, amigos meus, já no sufoco da penhora. E chegou a música e perder a casa. Por mais que você brigasse, não conseguia nada. E lá para o Supremo, depois, ficar velho brigando. Não perdia o negócio. Mas ficava brigando até hoje.
só despesa. Então, não podia mais continuar. Um dia, o Almir Pazanotto me chamou e disse, Zonella, o Marcos está com uma ideia aqui interessante, mudar um pouco o sistema da lei. O que você acha? Eu falei, maravilhoso. Ele quer fazer como? Ele quer fazer uma nova lei, criar uma nova lei. Ele está disposto a isso? Tá. Ele vai fazer? Vai. Ele vai assinar? Vai. Ele vai dar o nome dele, inclusive. E, pô, então vamos lá. Foi aí que fui para Brasília, junto com o Almir Pazanotto, e começamos a elaborar essa lei. A lei da arbitragem. Que seria o princípio da mediação e arbitragem. O princípio da convenção entre patrão e empregado. Esse é o princípio da lei. Qual é a forma dela? É ver entre as partes a melhor forma de viver, a melhor forma de agir, a melhor forma de continuar trabalhando. Não adianta que tirar do dinheiro do patrão e depois não tem mais empresa. Tem que haver uma forma que ambos possam viver. E esse princípio foi adequado à lei. E o nosso vice-presidente da República, na ocasião era o presidente da República, foi muito feliz nessa ideia. Foi felicíssimo, porque ele pegou toda essa forma, toda a estrutura das brigas trabalhistas, onde fizemos vários compêndios, vários juntos, várias reuniões, e dali extraiu uma série de coisas. E não foi só eu que trabalhei nisso, não. Temos 40 advogados que trabalharam nisso. E todos eles deram sua opinião. Todos eles ajudaram, colaboraram, e hoje está essa lei, 9.307. Essa lei veio, no meu entender, beneficiar em grande parte o patrão e em grande parte os operários. E terminaram com as brigas, as partes todas se convencionam e ganham juntos. E não existe mais o toma lá e pega cá. Existe um acordo de partes. Então, no que se baseia essa lei? Na mediação e na arbitragem. Ora, se a lei é uma mediação, não é briga. É uma convenção, vamos conversar. Vamos mediar essas coisas, não quero nem para lá nem para cá. Esse é o princípio da lei. Se não existe briga, existe vontade de fazer um acordo, então a coisa sai bem. Não existe mais a forma de querer brigar, eu vou querer dessa forma, não. Não tem eu quero, eu posso, mando, nada disso. Ali vamos dividir. Você faz assim, nós fazemos assim. Qual é a mais forma? Quem ganha mais? Ninguém ganha aqui mais, ninguém ganha mais aqui. Então, a forma justa e perfeita. A forma justa e perfeita é dar a cada um aquilo que merece e tem direito. O patrão tem direito? Tem. E muito. O empregado tem seus direitos porque ele trabalha. Então, cada um tem que ser a sua dose de valor que tem que ser respeitado. Eu, pelo menos, penso dessa forma também. E daí veio essa lei, onde o senador Marcos Maciel emprestou seu nome e hoje colocou essa lei, está em atividade no Brasil inteiro e com uma saliência extraordinária. Eu posso dizer ao senhor o seguinte, que eu iniciei essa lei há 6 anos atrás, começando aqui em São Paulo com o pessoal da Fiesp, dos sindicatos, porque o Almir Pazanotto respondia por vários sindicatos, como advogado. Então reuníamos, discutimos assuntos de forma geral, não com uma classe só, com várias classes. Eram trabalhadores, eram operários, eram carpinteiros, eram marceneiros, eram pedreiros, eram engenheiros no meio também, tecelães, muitos deles, e fomos acertando as posições, até um ponto que resolveu pegar um caminho, é esse aqui. E aí seguiu. Hoje a lei está consolidada. Vejam, senhores, que quanto benefício trouxe essa lei. Hoje não existe mais aquela ruptura entre as partes que chegam no acordo e não conversam. Chegava, às vezes, entre o patrão e o empregado, um olhar na cara do outro na ata. Não são inimigos, são amigos, gente. Eles são amigos. Por que vem um olhando para o outro, não conversar, não tomar um café junto? Porque, por questão trabalhista, tem que encontrar uma forma de solução. E agora encontramos, está aí.
dessa forma que nós temos que pensar, que nós temos que agir e nós temos que trabalhar em cima desse princípio. Quando eu faço alguma palestra nesse sentido, eu sempre me preocupo falar isso aos empresários. Porque o empresário, quem pensa o contrário, ao ver as coisas, é o mais prejudicado. Sempre foi. O mais prejudicado na lei trabalhista foi sempre o empresário. Se ele tem algum ganho sobre o funcionário, tem. Mas ele está pagando. Ele não está deixando pagar. Quando não paga, a própria classe empresarial o afasta. Tira do seu meio. Isso é comum. Qualquer um dos senhores sabe disso, que quando um empresário não tem correspondendo, a própria classe se afasta dele. Então, a classe empresarial tem sido muito prejudicada até então, o que hoje não está acontecendo mais. Existe uma lei. Essa lei dá arbítrio ao funcionário, mas também empresário. De favor do funcionário, mas também empresário. Então, hoje mudou o conceito. E essa lei que está aí, em 1307, a lei chamada Marco Maciel, onde, no seu artigo 18 e o artigo 31, ela é clara. Um julgamento dela não tem mais recurso. Se julgar um caso pela lei, a lei de arbitragem, pode recorrer onde quiser, que não tem mais recurso. Eu falo isso porque eu trabalho o dia inteiro com julgamentos. O dia inteiro. Ainda hoje fiz 6 julgamentos no meu tribunal de justiça privada. E alguns desses casos, hoje já não tanto, porque já reconhecidamente a arbitragem não merece recurso, não tem recurso. Por que não tem recurso a arbitragem? Por que ela é melhor que a outra? Nada. Apenas que a arbitragem é uma forma, é um conceito de acordo. O senhor não pode para a arbitragem, não senhor, nem empresário, nem empregado, se não tiver com vontade de ir. Ninguém é obrigado. Vai, assina documento, antes de entrar na discussão, e depois vai resolver. Ora, se você assina um acordo, por que vai ter recurso? Você não quis o acordo, não acabou. E isso eu estou cansado de ver os juízes hoje, advogados que às vezes desconhecem o princípio de lei, e chega, faz um julgamento num tribunal qualquer, de mediação e arbitragem, em seguida o tribunal vai ter recurso, eu vou recorrer. Ora, se foi feito um acordo entre as partes, se ele assinou aquilo que quer julgar naquele caso, como é que ele vai dar recurso? Não tem mais. Ele quis fazer ali, ele assinou uma carta, então não tem recurso. Mas alguns advogados insistiam nessa coisa, até que veio uma decisão curta e forte do tribunal, dizendo que os acordos firmados entre as partes, onde existe o acordo assinado, não tem mais recurso, acabou. Ele encerrou o assunto. Hoje em dia, ninguém faz mais uma arbitragem se não tiver as partes assinam uma convenção de acordo. Por exemplo, na arbitragem, para ter o início do trabalho, é necessário que as partes assinam que querem fazer o julgamento ali e que aceitam a forma de julgamento. Se ela concorda em fazer o julgamento em arbitragem e aceita o julgamento daquilo, não tem mais que recorrer do quê? Eu vi casos, por exemplo, de alguém depois de ser julgado, o funcionário chega e vai dizer, eu fui forçado a isso aqui. Tem caso. Ele só responde o seguinte para o juiz, excelência, ele é maior de idade? Sim. Sabe ler e escrever? Sim. Então tem uma fé. Ele já recebeu lá, quer receber outra vez. E não tenha dúvida que o juiz manda engavetar o processo. E essa é a realidade. Por quê? Existe uma válvula de escape hoje para o empresário, que é a segurança do compromisso arbitral. Se você assinou, você responde por ele. E você aceitou aquele acordo, cumpra ele. Certo ou errado, você aceitou. Então, cumpra agora. Essa é a arbitragem.
Eu gostaria até de, feita essa exploração do que é arbitragem em linhas gerais, que fizesse perguntas sobre ela. Estou aqui à disposição dos senhores. Pois não. Como? Faz. Não é simples. A homologação, Faz o acordo ali, está na ata. Nós fazemos um acordo e fazemos uma ata. A ata é assinada por um juiz que é indicado. E todos assinam. Assina o empresário e assina o funcionário. E sempre tem testemunha que assina também. Então não tem recurso. Não, eu digo o seguinte, não na esfera jurídica, mas na esfera, por exemplo, uma homologação no sindicato simples, pode já a pessoa assinar esse acordo ou não? No sindicato, não tem valor. Não tem valor. Não, que bem recurso. Por quê? Porque não tem o compromisso assinado, que é chamado compromisso. Essa história do Marco Maciel, que foi um gênio, o compromisso arbitral. Se você assina um compromisso arbitral, dizer que você concorda com que ali vai ser discutido, que você assinou, aceitou, acabou. Tanto que no processo que você faz um acordo, é feito um processo, tudo é juntado isso aí. Juntado as cartas, juntado os documentos, tudo. Então não tem mais recurso, pode julgar o que quiser. Tanto que julgou no tribunal de mediação e arbitragem, a empresa está fora da brincadeira. Quem é responsável agora é o tribunal. Eu faço isso no meu tribunal, digo lá mesmo. Quem julgou lá pode sair fora, descanse, que ali, e nós somos responsáveis. Acabou. Daí para frente. Se tiver que pagar, nós pagamos. Se tiver que pagar. É isso aí. Pois não, obrigado pela pergunta. Quer mais alguma coisa? Pois não. Só um minutinho, para que está gravando, o senhor pode falar no microfone? Dá licença. Doutor, o senhor que teve uma participação maravilhosa na implantação dessa lei de mediação e arbitragem, estava dizendo que, face à maravilhosa participação que o senhor teve na elaboração dessa lei, e considerando, né, que todos nós aqui, ou talvez a maioria, sejamos corretores de imóveis, né, considerando ainda a realidade que ocorre hoje, aliás, sempre tem ocorrido com a classe de corretores de imóveis que trabalham nas imobiliárias, né? Pois todos nós sabemos que os corretores de imóveis, né, que não têm a felicidade de trabalhar por conta própria, né? Eu, felizmente, graças a Deus, trabalho por conta própria, tá? Mas essa não é a realidade da maioria dos corretores de imóveis, que é uma classe abandonada, né, que vive com inúmeras dificuldades, né, e onde não é aplicada a lei trabalhista, tá certo? E eu, pela minha própria experiência de aproximadamente 30 anos de experiência, eu estou cansado de ver corretores de imóveis que deixam a profissão frustrados. Por quê? Porque todos nós sabemos que é uma atividade cheia de incertezas, né? E nem todo profissional tem a maturidade suficiente para ter aquela filosofia da formiga, né? Ela trabalha todo dia, todo ano, faça sol, faça chuva, faça calor. O corretor de imóveis, cada um pelos seus motivos, muitos deles não têm essa maturidade, tá? Então é uma atividade muito difícil, tá? E a minoria de profissionais que se conseguem estabelecer e vencer na profissão não são capazes de criar esse espírito de mediação, de arbitragem, conversar com os corretores, estabelecer condições de trabalho condignas e permanentes. Essa é uma visão que todos nós sabemos, não adianta a gente, eu acho que
Se é um problema nosso, somos nós que temos que resolver. Nós temos um sindicato muito bonito, muito maravilhoso, que inclusive cobra anuidades que eu não sei como é que eles conseguem calcular o valor da anuidade, tá certo? Que inclusive contraria a lei, tá certo? Eles têm o direito de cobrar, têm o direito de cobrar, só que eles cobram fora da lei, ninguém reclama, tá certo? Então, sabe, então, já que nós somos corretores, estamos tratando mediação, arbitragem, procurando o bom senso, porque a arbitragem e a mediação, ela tem como princípio exatamente esse princípio que o doutor falou, o princípio do bom senso. E esse bom senso não existe na classe de corretores de imóveis, né, particularmente pela classe preponderante, que tem um poder econômico, onde, na verdade, eu diria até que, digamos, a maioria das imobiliárias fazem uso de uma exploração escravagista, tá certo? Porque, e os corretores de imóveis, não sei se é por insuficiência, se é por, sei lá, eles se submetem, não fazem uso da justiça que hoje no Brasil, qualquer trabalhador de qualquer outra categoria sai da empresa, a primeira coisa que ele faz é procurar um advogado. Eu falo isso com experiência própria, porque eu, além de ser corretor, também sou advogado, tá? E hoje, dificilmente um trabalhador sai de uma empresa e não reclama os seus direitos. Só que o corretor de imóveis, não sei por carga d'água, é um fulano que, na sua profissão, ele precisa de ter um espírito de autoestima, precisa de ter muita determinação, mas na hora dele sair de uma imobiliária, ele não é capaz de pleitear os seus direitos. Desculpe, eu acho que já falei muito, não quero cansar ninguém, mas, por gentileza, doutor, com a sua experiência, o que é que o doutor podia sugerir a essas duas classes? Seja a classe de empresários, seja a classe de corretores, mas particularmente a classe de empresários. Naturalmente, ninguém vende nem compra nada se não tiver um contrato. É um princípio lógico. Nesse contrato tem que colocar ali uma cláusula específica. O julgamento das qualquer ações trabalhistas, ou mesmo civil ou criminal, é feita por um tribunal tal. Não manda para o tribunal, não. Nem manda para o tribunal comum, que não adianta. Lá é justiça comum. Indica um tribunal de justiça privada. As partes assinando o acordo é obrigado a ir lá. Se não for lá, o tribunal que foi indicado entra com uma carta ao juiz e ele é feito, o remanescente vai para lá, vai ser julgado lá. Então, é essa a razão que eu estou dizendo. Existe um contrato. Se você colocar no contrato o que você deseja e a parte assinar, vai ter que cumprir. Correto? Ou não? Então, é a falta do contrato, moço. Porque nós, brasileiros, estamos acostumados, vamos fazer, vamos. Como? É normal. E não pode. Hoje em dia o Brasil mudou. Eu não estou mais no tempo de Cabral, não. Hoje o Brasil mudou. Mas existe um contrato. Não, mas aí que está, né? Permite uma observação. Pois não. É aí que está, é justamente o que nós estamos provocando para chamar, porque essa lei, ela está focada desde 96. Não é? Claro. Só que nós, na nossa área, nós nos atentamos a esses detalhes. Por isso que nós estamos provocando a reunião, claro, a palestra, para o quê? Gerar um diálogo, um conhecimento, para nós buscarmos dentro da legislação quais os caminhos, de que melhor forma. Eu vejo essa ideia que o senhor sugeriu, claro, como convencionar no contrato. É isso aí. Vai fazer. Põe lá, acabou. Né? Não precisa recorrer à justiça comum. Nada. E Esse põe é até, assim. de acordo com a lei 9.307, põe barra 96, que é de 96, o tribunal especial para julgar essa causa será tal, não precisa indicar o meu, não qualquer um deles. Indica o tribunal, acabou. Pois não. Como?
Eu não estou pedindo. Um minutinho. Me permite fazer no microfone que fica melhor, né? Doutor, eu sou corretor há mais de 30 anos e, pelas palestras do CRECE e tudo, o corretor de imóveis é um corretor autônomo. Eu já trabalhei no Clineu Rocha, nos velhos tempos, o meu amigo Carnemuto, como é que é? Cardenuto. Já faz tempo que eu não vejo o Cardenuto. E o corretor de imóveis é um corretor autônomo, um corretor que tem parceria com a empresa onde ele trabalha. Então, a comissão sempre é dividida. Eu não entendi, o colega falou se o corretor tem que ter vínculo empregatício, 13º, férias, fundo de garantia e tal, quando ele sai. Eu acho que o corretor é um homem que ganha bem, porque eu sempre aprendi com os meus mestres o seguinte: a corretagem, 90% é transpiração e 10% inspiração. Agora, eu acho que se o cara tem 13º, férias, fundo de garantia, não sei, ele não vai trabalhar também, porque tem gente que se contenta com pouco. E o corretor de imóveis, desde o momento que ele parte para ser corretor de imóveis, ele pensa grande. Agora, quanto à lei de arbitragem, até concordo que eu fiz um curso de arbitragem em Dayatuba e nos meus contratos estou colocando que as decisões serão dirimidas na Câmara de arbitragem. Tá? Obrigado. Espera um pouquinho. Você nomear especificamente no tribunal, vai ser julgado por um tribunal de justiça privado. Acabou. Aí você combina com a pessoa, enquanto ela vai nesse aqui, vamos junto lá. Não precisa dizer que é esse tribunal. Indica. Vamos dirimir nossas contendas, nossas controvérsias, num tribunal de justiça privada. Acabou. A lei comum está fora. E não há juiz que possa chamar para dentro. Quando as partes concordaram com uma coisa, ninguém se mete mais nela. O que é preciso entender que o juiz vai discutir um assunto quando as partes não se entendem. Ou estão na dúvida. Agora, se você diz, não, eu quero que o senhor aqui julgue o meu caso, e o juiz quer, o senhor concorda, acabou. Ninguém pode mexer mais. Se o senhor colocar num contrato isso aqui, as partes concordaram, não há o que derruba, meu amigo. Não há juiz que derruba, não. Nem tribunal derruba mais. Acabou. É ali, tem que ser feito ali. Pronto, final. É que precisa parar de pensar que o Brasil só na conversa. O Brasil hoje mudou. A imagem do brasileiro hoje mudou. Não é mais aquele homem antigo que dizia filho de bigode, hoje acabou isso aí. Hoje é escrito e olha lá ainda. É. E bem escrito, senão ainda uma vírgula dá confusão. Não é verdade? Então, eu acho que todas as dúvidas têm que ser dirimidas dentro do contrato. O mal também, a pessoa, não vou fazer um contrato com o advogado e vai cobrar 200, 100 reais, não sei, não vou pagar, vou fazer o mesmo contrato. Não pode. Há uma razão para que se discute uma questão trabalhista, uma questão de advocacia, um homem especializado. Se o senhor vier para lá comigo buscar uma parte, como a advocacia, na parte, digamos, financeira, eu não entro nessa. Eu digo, procuro outro advogado, eu estou no caminho errado. Agora, se eu quiser a parte civil, criminal, eu entro. Parte trabalhista, eu entro. Porque eu estou acostumado. Então, é preciso buscar o elemento adequado. É que nós, brasileiros, facilitamos em tudo. Vai ser na conversa, depois acerta essa posição. Está fácil, não é isso, Valério? Não pode. Hoje o Brasil mudou. Hoje cada um está pensando como é que vai comer a perna do outro. Pois não. É o seguinte, o que o colega falou realmente é verdade. Em todas as imobiliárias, a relação do corretor com a imobiliária é de autor. Isso é verdade, tudo é. Só que nós sabemos que na prática, o que é que acontece? Uma coisa, a autonomia do corretor, ela é muito relativa. A autonomia, em termos práticos, se nós queremos realmente fazer justiça,
Claro. Só que para prestar dinheiro não pode estar com a barriga vazia, tá certo? Não pode estar com a barriga vazia. Se eu estiver com a barriga vazia, entendeu? Mas eu vou dizer, cara, o que eu quero dizer é que a relação entre um e outro, né, é distinta. Então nós precisamos de uma forma de criar uma relação de equilíbrio. O empresário precisa do produtor e o produtor precisa do empresário. Eu estou falando isso, não estou falando independente. Posso explicar para o senhor uma coisa? Eu estou notando que está pensando que a vossa classe é diferente das outras. Não é. Não é. O que precisa escrever aquilo que o senhor fala. Enquanto o senhor não escrever com as duas partes, escrever e assinarem, não adianta nada. Tanto faz com o setor de imóveis, como imóveis imobiliária, ou como um outro qualquer. Ou até o guarda-livro está brigando. Não adianta. Eu preciso escrever. E justamente, a imobiliária, eu vou dizer mais. Eu conheço porque tenho grandes amigos da Lápis Imobiliária. Eu vejo os acordos que se fazem na conversa. E não pode mais. Eu já orientei, não faço mais isso. Conversam e assinam, escrevam. Terminou a conversa, concordaram, vamos assinar. Não custa nada, não ofereço para ninguém. Você pode até dizer, vamos assinar porque eu sou capaz de esquecer o que eu falei. Pronto, preocupe em você mesmo. Mas faça assinar. Como? Mas então, mas isso não quer dizer que você não possa fazer um contrato. O senhor faz um contrato. Por que não? O senhor é liberal, mas quer um contrato. Eu posso fazer com o senhor aqui, está aqui sentado, eu estou fazendo um acordo com ele, eu não tenho nada com a vida dele, mas se eu quero fazer uma compra dele, eu vou fazer um contrato. Se eu me chamar como advogado para uma casa do senhor, eu vou fazer um contrato com o senhor. Vou cobrar X por esse serviço. Certo? Amanhã você vai dizer... Sabe o que eu acho, doutor? Vamos lá. A classe nossa do corretor, antes de ser credenciada, como hoje está sendo, ela se escondia atrás das imobiliárias. É isso aí. Então, o que acontece? Existiu o abuso, o colega estava falando exatamente. Mas por quê? Porque a nossa classe não se preocupava em se credenciar. Ele simplesmente se escondia lá e estava muito bom, não pagava imposto nenhum. E tanto é que até hoje existem imobiliários ainda, nós sabemos. Quem é credenciado ganha 40% de comissão, quem não é ganha 30%. Por quê? Os 10% é o risco que ela pode correr de ser atuada. Imobiliários aqui no bairro. Eu sei disso. Eu conheço mesmo. Então, agora, Conheço mesmo aí. eu trabalhei na Lopes 2 anos. Realmente existe contratos tá? Que você tem que fazer de próprio cunho, mas que não tem validade nenhuma. Não tem, mas eu quero que as pessoas assinem. Assinar não pode ser assinado. Chama um advogado, não custa nada. O advogado cobra aqui 50, 100 reais por um contrato sem, faz. É uma vantagem, ele é responsável por tudo. Pois é. Por que não aceita? Por isso nós vamos ter o portal do CRES para trabalhar. É isso aí, ó. Aí, me permita uma observação. Vamos pensar o lado inverso. Isso, vamos lá. O senhor trabalha numa empresa, lá há muito tempo, recebe as comissões como autônomo, como profissional liberal, e amanhã o senhor não pode criar um vínculo trabalhista por ter prestado serviço ao longo Aí tem. Tem. Seria uma situação que ninguém parou para pensar nisso. Você não tem a menor dúvida que é vínculo trabalhista. Claro. Sim, mas amanhã o senhor pode se sentir Nem isso. danificado. O entendimento hoje é 80 dias. Com certeza, a pessoa jurídica O entendimento hoje do Tribunal Superior é 80 dias. É isso aí. aí é uma Exatamente. é um outro aspecto aí. Olha, esse senhor aqui levantou uma questão importante. O vínculo trabalhista. Dá vínculo trabalhista, sim, senhor. A partir de 80 dias, dá vínculo trabalhista.
Mas faça o contrato. O ideal, você está falando é o ideal, mas na vida prática é o ideal. O Brasil não quer pagar nada. Nós estamos aqui querendo conhecer Como é a que é? função da lei para que a gente se proteja Claro. até para o corretor. Percebe? Eu estou vendo isso de bons olhos, mas lá na frente, eu percebo isso vai sem cão e vai Já percebi. Que bom. Excelente. Tem que aumentar mais ainda. Pera, deixa eu ver. Espera, deixa eu ver. Pode falar. A empresa te oferece uma condição de trabalho, te oferece os imóveis que ela tem lá, que é um cadastro. Certo. Você vai trabalhar com os imóveis, você vai vender. Não é isso? E vai ganhar comissão. Não é isso? Agora, desse contrato, realmente as imobiliárias fogem. Porque ela não quer, ela quer. Exato, é isso aí. É exato. Na realidade, o corretor ganha bem. Entendeu? Então vai trabalhar com carteira assinada ganhando um advogado ganha R$2.500 na Lopes. Você falou da Lopes? Um advogado do departamento jurídico ganha R$2.500 para trabalhar das 8 da manhã Olha aí. até não sei que horas. Tem contrato às 4h30 da manhã. O corretor que trabalha ganha 10, Entendeu? 15 mil. Eu ganhei o ano passado R$23.000 por mês da minha média. Parabéns. É isso aí. É a resposta. Olha, o que é preciso é abrir um pouco a nossa mão também. Não podemos só pensar em abrir a mão dos outros. A nossa também tem que ser aberta um pouquinho. E fazer o acordo e dizer, bom, se é bom para ele, é bom para mim. Se pensar assim, vamos chegar a um acordo. Agora, se for bom só para você, não vai dar acordo nunca. Não vai dar nunca. Doutor, eu penso muita gente quer ser corretor, o colega dele, o amigo dele, o parente dele, o sogro dele, ele foi bem, se destacou na vida, não, vou ser corretor também. Ele acha que não vai fazer nada, vai ficar no escritório sentado, porque meu cai do céu, entendeu? Não vai picareta nenhuma, e a diferença do corretor é que o colega conhece muito bem, nós não temos que Mas a grande verdade do Brasil não é essa aí, não. a gente quer buscar na rua, chapéu, o dia inteiro trabalhando. É questão Mas a grande verdade do Brasil não é essa aí. A grande realidade é que o brasileiro é folgado. Essa que é a verdade. Né? Ele quer saber de ganhar dinheiro sem preocupação. E sem botar muito o chamegão dele. Essa é a verdade. e os problemas vai tudo para o empresário. Exatamente. Eu falei no começo aqui, é o mais prejudicado, e é verdade. Ele faz, e quem vai pagar é o empresário, não tenha dúvida. Comissão é pouco, dá um exemplo aqui do colega. Mas os que Qual é a reclamam. firma, qual é o médico, o engenheiro, o advogado que ganha esse dinheiro? De forma nenhuma. Não ganha, é difícil. De forma nenhuma. E o corretor tem a oportunidade de ganhar. Normalmente o corretor que trabalha, não aquele que fala. Todos precisam ganhar. O cara que trabalha ganha dinheiro. Cada um faz o seu salário. Quem trabalha ganha. É verdade. Quem trabalha honestamente acaba ganhando e ganha mais no futuro, não tenha dúvida. Que vai ser reconhecido um dia. Agora, se nós quisermos começar a passar a mão um pouquinho aqui, mais para lá, no fim não dá certo. Tem que ser claro, abrir o jogo aberto com o cliente. O empresário ou a parte de corretagem de imóveis, quer seja escrito ou não escrito, se você não agir com honestidade com os seus clientes, vai perder tudo. Sim. Olha, tem um ditado antigo que diz assim, você pode enganar a pessoa uma vez. Muitas pessoas em certo tempo, mas não enganam todo mundo o tempo todo. Não vai enganar. Então, um tempo você vai parar com isso aí. Você tem que começar a pensar na sua vida correta. Né? Correta. Se fizer uma coisa execuível, conscienciosa, a empresa vai para frente e o empresário também vai. Caso contrário, não tem dúvida que não vai dar certo. Então, eu proponho o seguinte, vamos pensar melhor como empresário. O funcionário tem direito? Tem. E muitos.
respeita o que é dele. O corretor de imóveis tem direito? Tem. Respeita o direito dele. E vocês também respeitam o direito do empresário. Se fizer essa consciência, vai chegar a uma consciência final. Ah, isso aí. É pequena empresa, mas é pequena empresa, não tem dúvida. Você não escreve lá ME, mas é pequena empresa. Pois não. Eu concordo que realmente tem que ter classe corretor, há muitos empresários bons, e é bom que assim seja. Certo? Só veja uma coisa. Da mesma forma que o doutor falou, o princípio do consenso em termos de arbitragem e filiação, tá? Nós temos que entender também que em tudo na vida existe uma solidariedade. Tá certo? Então eu poderia dizer que existe na atividade imobiliária, aliás, em todas as atividades, se respeita o princípio da solidariedade pelo simples fato de nós sermos humanos. E todos nós sabemos perfeitamente, existem muitos empresários que têm muito sucesso, mas não podemos também desconhecer que muitos desses senhores empresários, né, eles se utilizam de uma mão de obra barata, talvez até escravagista. Por quê? Porque eles negam a esses produtores considerar de uma forma simplória e enganosa de autônomo, né, os mínimos direitos que a lei trabalhista, né, determina no nosso país. Tá certo? Essa história não é autônomo, é a relação entre empresário e produtor não é igual. E nós sabemos que um contrato, para ser correto, para ter amparo legal, é preciso que ambas as partes estejam em posição de equilíbrio. Claro. E o corretor de imóveis, na maior parte das vezes, quando não parece uma imobiliária, ele não tem essa força para discutir o contrato. Ele aceita tudo, entendendo ou não entendendo, ele aceita, porque ele precisa ganhar o pão de cada dia. Essa é a realidade que nós temos. E outra coisa, nós temos muitas imobiliárias, Mas na parte de corretor de imóvel é um caso mais grave ainda. E vocês são mais suscetíveis a um negócio que avança dia a dia contra vocês. Por exemplo. Se não tiver dinheiro, doutor, como é que vai ser corretor de imóveis? Existe um imposto cresce. Claro. Existe faculdade, eu fiz faculdade na Univando. Exatamente. Eu fiz na faculdade de imobiliário. Hoje não. Agora eu sou bacharel também. Hoje, como desempregado, você é corretor de imóveis. É isso aí. Vamos distinguir o negócio. Então, submete a ganhar menos, ganhar uma miséria, Sempre foi elite. vai contra vocês todos. Então, tem que legalizar. Tem que legalizar a função. eu conheço imobiliárias, se quiser até todo nome, não faz muito tempo que eu vi uma ação civil contra o imobiliário que atuou incorretamente contra o cliente. Pode dar uma sugestão para o senhor? Eu não vi ainda ninguém dos senhores falar aqui dentro ou fora daqui. Doutor, só 30 segundos. Existem imobiliários, né, que fazem movimentos extraordinários, né, cujos sócios majoritários, que fazem parte, inclusive, do estatuto quer dizer, do contrato social das empresas, que nem todos são, tá certo? E nós estamos aqui diante de estamos aqui participando do seminário organizado por a criação do CES, tudo que nós estamos falando está sendo gravado, então sirva até de provocação para que as pessoas responsáveis dentro do CES e dentro do sindicato façam as fiscalizações devidas, porque existe muita gente, da mesma forma que há produtores, há fulanos que dizem produtores autônomos e não são, também há imobiliárias, tá certo? Né? Cujos responsáveis máximos poderiam ter uma função administrativa, jamais produtores. E o TS tem conhecimento disso, tem livre. Eu estou falando isso com base no processo que eu não vi contra o meu. Tem muito uma coisa, só uma coisa dizer para o senhor. Eu não vi ninguém aqui falar até agora, todos aqui estão na imobiliária, falar em sindicalização. Você tem que exigir isso aqui. Aí, exigir que para comprar ou vender um imóvel, para intermediar uma venda de imóvel, tem que ser sindicalizado. Acabou. Isso
ser feito através de um convênio da empresa. Acabou. Feito isso, acaba essa brincadeira. Como? Pode falar. Só uma colocação, que realmente eu acho que eu não estou entendendo direito aqui. Quer que eu fale mais não? Só uma colocação, porque eu não sei se eu não estou entendendo, porque realmente estou aqui junto com os cardeais da corretagem. Eu sou novo, sou bebê aqui, 1 ano e meio só. Trabalho numa empresa na Biara e em lançamentos. E eu entendi, mas só que eu tenho 34 anos de vendas e a maior parte deles, mais da metade desse tempo, em representação comercial. E é o seguinte, eu valorizo o trabalho, não o emprego. Sempre pensei nisso e sempre instruí meus amigos, meus filhos, etc., que o Brasil, se quiser crescer, tem que partir para valorizar o trabalho, não o emprego. E dentro dessa profissão, eu entrei convicto que eu ia fazer um trabalho. Tanto é que eu não considero a Biara o meu empregador. Eu nunca recebi um cheque da Biara. Eu recebo do cliente. A Biara me proporciona uma forma para que eu conheça algum cliente, para que eu, então, venda um imóvel que a Biara disponibilizou, um stand, etc. Eu fecho, o cliente me faz um cheque em meu nome, eu ponho no banco e recebo. Eu não considero que eu tenho vínculo empregatício com a Biara. Eu tenho consciência disso. Tanto é que eu pago o ISS, eu me registrei, faço questão de pagar, pago o sindicato, eu pago o Cresce, né? Como eu faço como representante comercial, que eu também tenho o Corsesp, tá? Como eu tenho o CRA, né? Então, se eu for fazer uma consultoria, eu não posso, depois de terminar a consultoria, entrar numa justiça do trabalho, ou seja lá qual for o tipo de justiça, e falar, olha, trabalhei 6 meses aqui, que era o meu 13º proporcional. Eu fiz uma consultoria, fiz um trabalho autônomo. Sim, eu não entrei na profissão. Eu entrei na profissão como todo mundo entra em qualquer lugar. Todo mundo entra numa profissão convicto. Ninguém me obrigou a assinar. Eu assinei contrato lá na Biara de que eu ia usar o stand, mas não era empregado. Que eu ia usar o nome, eu tenho cartão aqui, eu usar o cartão da Biara, e que não era empregado. Eu assinei, e aliás faço questão de não ser empregado. Eu tenho orgulho disso. Na verdade, não. Tá bom? Então, eu não estou entendendo o que é que a gente... Eu acho que entramos num debate de patrão e empregado. Na verdade, por conceito, nós somos autônomos. Se tiver que a gente usar um conselho arbitral, aproveitar a mediação, etc., seria para a gente resolver pendências que eu vejo colegas ter com o cliente, não com o empregador, porque nós não temos empregador. Então se tiver alguma forma de a gente aproveitar para poder receber uma comissão, porque que às vezes leva meses, anos até, porque um cliente não pagou a comissão para a gente por algum motivo, eu acho que é muito mais produtivo do que a gente ficar discutindo relação trabalhista. Eu não tenho relação trabalhista com a empresa que eu trabalho e nunca vou querer. Faço questão disso, ganho bem, como o colega também. Olha bem. Eu não estou dizendo para ninguém se inscrever em sindicato, nada disso. Estou dizendo o seguinte: é preciso que você nomeie alguém para fazer essa defesa. No contrato você coloca que qualquer dúvida deve ser dirimida por um tribunal. Não precisa dizer qual é que é. Um tribunal de justiça privada. Agora, se puser justiça comum, vai ficar 10 anos brigando. A justiça privada tem um tempo para julgar. A lei determina que em 6 meses tem que ser julgado. Não tem mais que isso. A lei, não se julgou, encerra o assunto. Como? O senhor pode dar um exemplo? O que o corretor de imóveis pode levar em julgamento? O contrato. Mas o quê? Reivindicando o quê? O contrato o senhor quer. O senhor quer fazer um contrato o quê? O que eu poderia, como corretor, podia ir à justiça para falar? Depende do que você tem. O senhor tem um contrato. O senhor vai vender uma casa para mim? Como? Contra a imobiliária, eu não entendi. O que eu poderia fazer na justiça? Eu vou lá, o senhor juiz. O teu contrato. O teu contrato.
O teu contrato. Mas você não fez um contrato para julgar o caso? Se eu vendeu uma casa, se eu fez uma casa, eu vendi minha casa, tal, para o senhor fulano de tal. Portanto, de pagar da seguinte forma. Não pagou, você vai julgar dessa forma. Uma sessão de direito, enfim, qualquer coisa, nós colocamos normalmente lá no cabeçalho, dúvida, o Fórum de São Paulo. Não, aí mudar, especificar, dar nome aos burros ali. Exatamente. Entendeu? Você vai colocar fórum privado. Não precisa dizer que é meu tribunal, a primeira Câmara, não. Pode dizer, os casos de litígio serão julgados por um tribunal de justiça privada. Seja ele qual for. Você pode ir na esquina encontrar um fazer lá. E faz, e é obrigado. E tem 6 meses para julgar. Acabou. E esse caso, você recebe o cheque direto do recebimento? Ué. Isso aí é simplesmente para burlar o fisco. Claro. Porque aí você deixa de recolher, ela deixa de recolher imposto e tudo. Como nós fazemos em qualquer venda, normalmente é isso aí. Mas a grande verdade é que é burlar o fisco. Eu costumo, quando eu faço palestra, sempre gera dúvidas ainda. O meu escritório está à disposição, vem lá, eu dirimo qualquer coisa, de graça, não cobra nada. Eu oriento o que precisar. O que precisar, eu estou lá à disposição, viu? Eu estou dizendo que aqui o tribunal, estou orientando, e se precisar de alguma orientação a mais do que do ano que vem, pode procurar que eu não cobro nada. Eu oriento graciosamente através da crédito. Pois não. Boa noite, doutor. Meu nome é Adil. Eu queria saber do senhor se é normal hoje o empresário recorrer a essa Câmara de Mediação e Arbitragem para resolver conflitos de uma venda mal feita, a gente vende o imóvel, dá um problema na documentação. É normal a pessoa recorrer hoje a esse tribunal? Está sendo rotina já normal isso aí ou ainda é meio... Eu gostei da pergunta, porque é isso mesmo. O foco desse nosso debate é isso. Provocar o quê? Uma modernização. Né? Por quê? Me permite fazer uma observação, né, doutor? Só para relaxar um pouquinho aí. Porque, assim, eu vejo profissionalmente, eu ajo desta forma. Por quê? Eu ponho no meu contrato uma coisa simples. Lá onde que vou buscar o fórum, eu não ponho o fórum, eu ponho justiça privada. Se quiser nomear, nomeio o local. As partes convencionam e aceitam, porque tem que haver essa relação de aceite. Aceitou, não dá para voltar atrás. Olha, a confiança está na Lei 9.307. É a lei, é a lei. Isso. Observa o ângulo, que eu também questionei muito isso no passado. Eu observava que hoje, com este dispositivo legal, que está focado na lei, não estamos aqui criando nada fora do que está previsto na lei, mas eu vou provocar, pondo esse dispositivo no contrato, uma velocidade maior para resolver qualquer conflito. Vamos pensar assim. Porque se eu tenho lá um juiz privado que vai e direciona, chama as partes para conversar, vamos assinar o termo e resolvido lá, acabou o problema. No meu entender, esse tribunal ele só vai agilizar a solução, porque ele não pode julgar nada fora da lei. Esse é o objetivo. Eu não me fiz entender. Eu só perguntei se é normal hoje a pessoa prejudicada recorrer a esse tribunal. Claro. Se é normal já. Mas claro, eu vou explicar mais. Eu só não posso julgar. Se o senhor me chamar para julgar um caso criminal, não, veja bem, ou uma separação de casal, não posso fazer. Eu explico por quê. Porque não é um direito disponível isso aí.
Eu só julgo os casos de direito indisponível. Por exemplo, o direito de trabalho, eu não posso mexer. Só o governo mexe com isso aqui. Então eu não posso intervir. Direito criminal, direito da pessoa, da vida, ninguém intervém. É só a pessoa que pode intervir. Então, nós não podemos julgar. Questões pessoais de direito criminal e direito civil, direito de casamento, de família, o tribunal não se mete, não pode meter. É contra a lei. Porque é um direito indisponível. É do Estado. O direito disponível, o que é? Tudo aquilo que você faz, transiciona. É o trabalhista, é o comércio, é os contratos. Toda vez que assina um contrato, tem dúvidas. Tem que ser julgado. Não sei, não sei. Eu não sei, o senhor aí, aqui. Aqui, está aqui um aqui. Tem um aqui, pronto, fala aí. Olha, eu só estou dizendo que eu já fiz isso porque eu tinha uma empresa, essa empresa teve um problema e eu achei que, conversando com o meu funcionário, que teve que sair, e falei, olha, o que você acha? Você quer deixar fazer isso na justiça normal e tal? Não, tudo bem, mas então vamos fazer num tribunal arbitral, tudo bem, pode ser? Pode. Marcamos no dia seguinte, fomos e liquidamos no mesmo dia. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Eu expliquei para o senhor o direito disponível e o indisponível. O que é disponível? São todos os contratos de trabalho, de venda e compra civil. O que é indisponível? É o direito da vida e o direito da família. Você não pode expor. Isso é o Estado que determina, não é você. Esquece trabalhista. Fale em negociação. Pronto. Tudo. Se for no meu tribunal, você vai contar de tudo lá dentro. Só não encontra isso que estou falando aqui agora. Direito de família e direito criminal. O resto tem tudo. Tem contrato, tem desistência, tem venda e compra, tem tudo. Então, existe mesmo, hoje em dia, é que o povo não está acostumado com os tribunais de privado. Essa é uma lei que veio há pouco tempo, está aí há 6 anos, 12 anos já, e o povo não entendia. Como ainda não entende. É muito comum encontrar advogado dizer aquilo não vale nada. É muito comum isso aí. Só que ele não sabe que tem uma lei em cima disso. Eu já discuti uma ocasião, aqui na Lapa, com o presidente da OAB da Lapa aqui. Quando eu falei para ele que tinha um tribunal de justiça privada, ele falou, doutor, isso é crime. Como que é? Isso é crime. O crime do quê? Ele não pode fazer isso, julgar. A lei trabalhista é direito do Estado. Mas quem falou isso para o senhor? Eu estava fazendo, até brinquei com ele, para não dizer que chamaram de burro, disse, olha, eu vou voltar para a faculdade, eu vou aprender esse negócio, porque eu não sei. Dizer que é um crime, é direito trabalhista, é um crime. Não sabia? Eu acho que é uma tendência muito boa, só espero, não, faço voto, mas não aconteça o mesmo. Não estou ouvindo. Quer vir falar aqui? Vem cá. Tem que vir para cá. Especial foi a mesma coisa. Quanto que sou, foi uma coisa maravilhosa. Só que hoje o mercado não é mais. Essa tendência é muito boa, está se desenvolvendo, está tendo um certo sucesso. Agora, espero que tenha um prolongamento, né, um pouco melhor que os juizados especiais. Né? Os juizados especiais lamentavelmente. Por quê? Não, os juizados especiais durante algum tempo realmente ia lá e resolvia. Tribunal especial? Os juizados especiais. Só que
tribunais hoje de justiça privada são dados hoje como de pequenas causas. É essa a vantagem. Então você vai julgar lá que é muito mais rápido. E você não tem tempo para julgar, tem um prazo certo para julgar. Se houver controvérsia, tem 6 meses só, dado sentença. Foi 6 meses, não resolveu? O juiz dá sentença, acabou. Doutor, eu faço votos para que permaneça, que soluções sejam encontradas sempre, fica sempre. Com os juizados judiciais, hoje já não mais 6 meses, já não ano. Por isso eu aconselho a todos os senhores o seguinte: não façam nada sem contrato. Não custa nada pegar um advogado, vem cá, faça um contrato para mim, ou me cobra 50 reais, me cobra 100 reais, me faça um contrato, pronto. Escreveu ali, você tem direito. Não está escrito, acabou, esqueceu. Escrever e assinar, né? Escreveu, exatamente. Escreveu e assina, acabou. Testemunhar. Mas é por isso que nós estamos provocando esse debate, para justamente nós tomarmos conhecimento dos dispositivos legais que tem a nosso favor. Eu vejo como bons olhos isso, minha gente. Não é no sentido de querer provocar e não fazer lançar mão mais da justiça comum. Não, muito pelo contrário. Né? Eu vou citar o nome de uma imobiliária aqui, que é a Cássia, por exemplo. A Cássia são meus amigos. Né? Age corretamente e está crescendo dia a dia. Por quê? Está roubando? Não, está agindo corretamente. Essas coisas que é preciso que nós, brasileiros, tenhamos em mente que não podemos mais viver fugindo. Temos que enfrentar a justiça de cara a cara. Por quê? Vamos pagar o que tem que pagar? Pagamos. É essa a história. Não é pagar, não pagamos. Mas por quê? Não pagamos por essa razão. Se puder diminuir o custo, vamos diminuir. Se puder conversar com a pessoa, tirar um pouco o valor, tira. Isso é outra coisa. Mas registra tudo, gente. Posso fazer uma pergunta? Com relação à parte de locação, eu tenho minhas dúvidas aqui, até onde o alcance da justiça privada seria útil para nós. Eu respondo. Todo assunto que não diz respeito a direito indisponível, que é o direito à morte e à vida, o direito de família, que é o casamento, os filhos e as heranças, tudo isso, não está nesse meio, o tribunal julga, com validade. Tudo. Tudo isso está fora. O que for família, o que for direito disponível. Porque você não pode dispor, por exemplo, de uma herança. Pode? Não pode. Nem dividir. Tem que falar com a justiça. E nem tampouco da morte. Agora, o que for fora disso, o Tribunal de Justiça Privada decide, sim, senhor, e firme. E ninguém mexe na decisão. Não há juiz que mexa numa decisão onde as duas partes assinam um acordo. Acabou. E essas partes convenceram um acordo, o juiz não tem nada com isso. Isso já falei para o juiz, viu? Já falei para o juiz aqui da Lapa. Doutor, o senhor está errado. O senhor está se metendo num acordo, o senhor não tem nada com isso. Acabou. É uma coisa inédita, né? Porque eu sempre entendi que locação, ela tinha lá por ser uma área, né? Ela tinha que ser jurídica, porque tem a lei, inclinar e tudo mais, né? Mas eu vejo que o alcance na justiça privada, ela, desde que convencionar, tudo. É contrato. É acordo. Acordo é acima de qualquer lei, acima de qualquer. Tá certo. Olha, isso aqui. Quer mandar Pode. isso aqui? No meu entender, pode. Manda isso aqui. Uma pergunta, doutor Carlos. Num julgamento, por exemplo, na nossa área, que é específica de intermediação imobiliária, quando é feito esse julgamento, existe um árbitro expert nesse aspecto ou não? Um expert, um entendido no assunto, que vai julgar uma ação do colega. Há uma necessidade disso. Geralmente, o Tribunal de Justiça Privada procura sempre para julgar alguém que é do ramo. Por exemplo, eu tenho casos lá para julgar, que vem julgar, por exemplo, falência concordata. Eu vou pegar um juiz falencista, que conhece a coisa. Eu vou julgar um outro caso, digamos, de direito de trabalho. Vou
Então, nós temos no tribunal 8 juízes. Vou julgar um caso de construção. Eu pego o engenheiro, o juiz. O engenheiro civil, por quê? Faz a construção. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Pois não. Qual é o custo desse tribunal? Bom, vou dar a você. Se você for fazer um julgamento no comum na sociedade, olha bem, e você normalmente não ganha, entre empregado e patrão, você acaba perdendo. Sempre. Quanto custa o recurso? Olha a pergunta minha. Praticamente tem que fazer o depósito lá da... Quanto? 4.952. Para poder recorrer. Agora, você vai ter que pagar o advogado e mais os custos depois, certo? Nesse tribunal, você paga apenas para poder evitar recurso, R$ 450. Não importa o valor. Não importa o valor. É uma taxa. É uma taxa. Você cobra R$ 400, não R$ 400. E é uma taxa única. Julgou, o que houver daí para frente, o tribunal responde. Pronto. Essa é uma taxa. Doutor, uma questão só. Diga uma coisa. Se é. Vamos raciocinar um pouquinho. Vê mais perto do ouvindo aí. Se é ideia quase comum, porque todo indivíduo, ao comprar um imóvel, antes de executar a transação, deva consultar um advogado. Por quê? A ideia é comum. Depende da confiança que tem na empresa. Claro. Ah, boa, gente. Muita gente pensa desse jeito. Vai fazer um negócio imobiliário? Vou. Então, veja, acerta a parte comercial, mas não assina nada. Ah, bom, claro. Contrato, isso aí. Agora, me diga uma coisa. Se isso é verdade, o doutor acha viável alguém assinar esse contrato, esse acordo que você está falando, né, de mediação, sem a assistência do advogado, considerando que muitos dos trabalhadores, muitos dos concordtantes, né, não têm Competência. necessária perícia, necessária Certo. experiência, a necessária vigilância, né? Não estão preparados para atender a alguns detalhes que aquele que elaborou o contrato, a maior parte dos casos, esses contratos, eles deveriam ser elaborados pelos dois. Mas se a pessoa é leiga, não entende nada do contrato, normalmente ela vai lá e assina. É. Agora, o doutor acha viável uma pessoa chegar, assinar esse contrato sem a assistência do... Eu não acho viável nada. Eu acho que tem que ler. Tem que ler. Como? O corretor tem que fazer o contrato certo. Você não precisa de um advogado. Claro. O corretor não pode enganar o seu cliente. Eu discordo. Exatamente. Senão não pode ser corretor. Acabou. Ele é um vigarista. Então, não, em imóveis não existe isso. Feliz do brasileiro, do ser humano, que pode, tem que comprar um imóvel. Ele não pode ser frustrado nunca. Tem que Exatamente. ser corretamente. Tem que ir do lado do cliente. É isso aí. Juramento. É saber onde está pondo na mão dele. Mas o cliente, Ele não faz confiança no corretor. O corretor tem que inspirar confiança. O senhor como corretor, o senhor acha que ao transacionar, o senhor comprou intermediários, o contato que o senhor tem com o seu cliente, o senhor acha viável o senhor dizer ao seu, por exemplo, o seu cliente diz assim, eu vou comprar um advogado para me assistir. O senhor é capaz de dizer a esse seu cliente, não precisa de advogado? ah, mas isso é loucura. Fala o que quiser, você tem que ter. O senhor tem cabeça para pensar. Meu amigo, o senhor tem cabeça para pensar. Se alguém dizer isso para ele, eu vou. Deve ter malandragem aqui, então eu vou pensar, espera um pouquinho. Pode. Contratante, né? Todo contratante, ao assinar um contrato imobiliário, antes de o fazer, deva procurar a
Claro. Quando ele não tem confiança na imobiliária. Eu tenho imobiliária, sou corretor. Já tem contrato já. E dificilmente um cliente meu vai no advogado dele. Ele confia naquilo que eu Eu acabei de dizer no começo da minha palestra, eu falei que o senhor pode enganar a pessoa uma vez. Enganar um certo tempo, mas todo mundo não se engana. Então, quando você tem uma imobiliária que age honestamente, acabou. tenho escritório há 35 anos no mesmo local. Claro. No mesmo local. É isso aí. Nunca aconteceu nada. Não é imobiliária volante, não. Ela é imobiliária fixa. É isso aí, amigo. Doutor, muito desculpe. Nós estamos tratando um assunto, é curioso, nós estamos tratando um assunto, negando essa possibilidade, quando afinal de contas é lei. Como? Já é lei. Que lei? O contrato imobiliário deve ser assistido por advogado. Claro. Não? É? É obrigado. Não é? É obrigado. É obrigado. É obrigado. Então, né? Como nós vamos... Agora, diz aí que... Não, não é que é obrigado. Você... A lei determina, se a lei determina, é obrigado. Não, não é obrigado. E a sua colocação, o contrato de compra e venda precisa ser assistido por um advogado? É isso que o senhor está dizendo? Não é lei. Só que a lei, só que essa lei, como muitas outras leis aqui no país, né? Não é lei, não. Só estão no papel. Não é lei. É um princípio. É um princípio, é diferente. É um princípio, não é lei. É um princípio. É lei sim. Hoje, qualquer transação imobiliária deve ser assistida por advogado. Claro, é um princípio. Não necessariamente na pagar, porque não está funcionando, como muitas outras leis que existem no país. Existe a lei no papel, mas na prática as pessoas passam por cima da lei. O seu nome como é que é? Meu nome é José. José. Ninguém sem consciência vai comprar uma casa sem consultar um advogado. Porque existem certas coisas no contrato que você não percebe. É isso que eu estou chamando. Então, não custa nada consultar um advogado. Então, paga um advogado mais barato, mas consulte, porque ele é responsável. É necessidade, meu Deus. Tanto que é necessidade, está previsto em lei. Essa é a verdade. É que nós, brasileiros, fazemos algumas coisas. Não queremos procurar, não queremos isso. Não vim dessas coisas. Você acabou falando, você falou isso aí. Esse passou no começo do negócio. Quer dizer, essa é a verdade. Nós temos que buscar coisa dentro da lei. E aqui também, eu não posso fugir da lei. Então, tudo aquilo que for lei, eu digo, faça. O que não for lei, eu digo, não faça. Se você vou comprar uma casa e não vou consultar advogado, não vou ver a lei, eu digo, não faço. Vai ver. Ele tem empresa. Eu compro uma casa daqui no meu norte. Eu comprei um apartamento na Rua Lisboa, no Jardins. É. Se eu for advogado, eu sei que eu tenho uma empresa Claro. de renome. Por quê? Eles não vão me enganar. É lógico. Agora, se eu compro uma casa, não desmerecendo ninguém nem nada. Lá longe, lá da... Olha, eu tenho aqui a empresa aqui da Lapa, imobiliária aqui da Lapa. Se é desse tamaninho, lógico que eu vou ter que cuidar. Dependendo da pessoa que me atende, eu até, né? Mas eu estou querendo comprar um terreninho, uma casinha, 20 mil reais, 30 mil reais, eu tenho que ter cuidado mesmo. Tem que vigarista, não tem escrito com rótulo de corretor. Tá? Não é. Eu tenho uma imobiliária aqui da Lapa, são meus amigos particulares de muitos anos. Aliás, tem até outras instituições que operam junto comigo. Não me consultam, porque eu não sou advogado deles. Mas sei que eles consultam advogado. Eles têm advogado. Às vezes perguntam, o que você acha? Olha, está certo, é correto. Está certo, faça assim direitinho. É uma consulta, apenas um amigo. Me pergunta, eu falo. Também quando o cliente pode advogar, mas às vezes vão falar comigo, eu estou mandando tudo. Mandando todas as certidões, documentação, plenário, mandando tudo. O advogado me dá os parabéns, dizendo, parabéns, você está trabalhando direitinho. Não, normalmente ele vai mudar uma letrinha para poder comprar. Isso não tem como. Ninguém viu você ganhar. Claro. Como é que ele vai justificar, pô? Vai botar um sinônimo lá. É o que precisa haver, com mais confiança, mais critério e mais abertura de abrir um pouco a mão. Querer pegar tudo para você não vai conseguir. Lei de gesto. A lei de zero. A lei de zero do Da vantagem. não pode ser. Tem que ser uma coisa normal.
Então, eu acho que o advogado faz muito bem examinar o papel, deve examinar. No meu escritório, amanhã, eu vou dizer já, quem quiser amanhã no meu escritório, eu não cobro nada, viu? Quem esteve aqui comigo, eu estou informando e vou dar informações. Vou continuar dando. Então dá uma abertura, dá um endereço para o senhor e o telefone. Mas tem aí, está aqui. Está aqui. Tá aí, olha aí. É que o carimbo não saiu bom. Tá, cai dentro, cai dentro. Então vamos lá. Cai dentro aí, aí. Aqui, Ah, está aqui dentro? Aí, aí. Ah, está lá. Aqui. Está no último. Vamos botar por aí. Dentro do cartão, tá? Quer dar meu cartão? Pode falar. Sai cobrar um carinho. Então vamos lá. Muitos clientes ligaram. Quem quiser anotar aí. 194, conjunto 23. Lapa. Obrigado, doutor. 194. Esse é o último. Me dá um. Eu vou ser seu, eu vou ser seu colega também na Câmara, que eu vou fazer uma... Estou montando uma Câmara. O senhor é descendente de italiano, não, né? O senhor não é descendente de italiano. Lapiano. A Lapa é 38 da Itália. Doutor, existem muitos tribunais desses já constituídos em São Paulo, na cidade? Tem muito? É? Eu comecei com ele. 3834. A minha Câmara é a Câmara número 2. 936. É a segunda Câmara de mediação e arbitragem em São Paulo. Eu comecei há 6 anos. Ninguém conhecia isso. O movimento é grande. 165 julgamentos. Hoje fiz 6. Uma sugestão, sabe, doutor Carlos? Eu estou pensando aqui que cada um faça a experiência com um cliente só para ver como é que funciona. Não é? Deixa eu inventar. Os clientes vão morrer de fome, porque não vai ter Não, problema. veja bem. Quer testar? Testa com o cliente, tá bom? E manda ele recorrer depois. E aí passa recurso, né? Para sentir o efeito, né? É experiência, faz e manda recorrer. Eu aceito que ele manda recorrer. Principalmente quando você cita que ele tem que pagar comissão e ele não paga, aí. É isso aí, estou à sua disposição. Precisa de mim? Qualquer orientação mais detalhes. A Rua Leão 94, e o julgamento 34, que ali é a Câmara de Julgamento, eu separo o lugar, Tá, pera, eu vou só, assim, doutor Carlos, eu pediria se tem mais alguma pergunta para a gente, nós estamos meio no adiantado da hora, né? O doutor está aqui um pouco cansado também, né, doutor? E teria mais alguma pergunta, eventualmente? Não, né?